Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A eleição de juízes para o Tribunal Constitucional como prova cabal de um regime sob tensão. Não peçam para responder a fontes, por isso é que eu estou a pedir que haja recato, que voltemos àquilo que é a institucionalidade. Ninguém ganha nada com isso. Uma decisão. Eu tenho a certeza absoluta que na altura em que sejam marcadas novas eleições para os órgãos externos, elas vão acontecer. Aqui ouvimos o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, a pôr água na fervura da interminável novela da eleição de 3 juízes para o Tribunal Constitucional. Uma questão de regime como esta, se o PSD muda aquilo que é essencial, naturalmente que tem consequências. Aqui ouvimos António Mendonça Nunes a colocar o Partido Socialista no papel de ofendido e a tornar a narrativa da novela mais densa, com a promessa de consequências caso o PSD não permita a indicação de um dos 3 juízes em causa ao Partido Socialista. Eu queria deixar um desafio a José Luís Carneiro, ao secretário-geral do Partido Socialista, para que venha dizer se de facto é verdade que está a chantagear o Governo relativamente a esta matéria. E aqui vemos Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, a acrescentar um grãozinho de pimenta neste enredo parlamentar que dura há 9 meses e continua sem fim à vista. Descontem-se os exageros, mas aconteça o que acontecer, a novela do Constitucional deixará marcas na política. Os apelos de António José Seguro aos compromissos entre os partidos não estão a ser ouvidos. A imagem do Tribunal Constitucional degrada-se com a partidarização das escolhas dos seus membros e pode levar juízes de carreira a recusar a sua nomeação por não quererem ser vistos como apêndices dos partidos. E, para muitos cidadãos, toda esta historieta serve apenas para provar que os políticos estão bem mais preocupados com os seus pequenos poderes do que com a defesa do regime ou com o prestígio das instituições. Sejamos francos, o problema não é fácil de resolver. Porque o modelo de escolha definido pelo Partido Socialista e pelo PSD em 1982 não resiste ao quadro parlamentar de hoje, quando em vez de 2 grandes partidos, há 3. Dos 10 juízes eleitos pela Assembleia, 5 eram indicados pelo PS e 5 pelo PSD, com o propósito de garantir os equilíbrios no regime. Esse acordo ficou datado. Está comprometido. Como dos 3 juízes que saem, 2 foram escolha do PSD e 1 do PS, uma substituição direta deixaria o Chega, o segundo maior partido, fora do processo. O PSD não acha bem e decidiu manter os seus 2 nomes e entregar o do PS ao Chega. É neste momento que tudo se complica. Como a eleição requer a maioria de 2/3 dos deputados, que um bloco Chega-PSD não consegue, o país anda nisto, reunião após reunião. A impaciência e a acrimónia agravaram-se e já se fala em retaliações do Partido Socialista no frágil equilíbrio da política, caso perca um dos seus ainda 5 juízes. Como se pode desatar este nó? Quem faz o papel de mau na novela? O que pode acontecer a seguir? Perguntas para a conversa com José Palmeira, professor auxiliar do Departamento de Ciência Política na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor José Palmeira, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24 para conversar connosco sobre este assunto tão premente da atualidade política nacional. É um prazer tê-lo aqui connosco, uma vez mais. Os 3 maiores partidos andam há 9 meses para eleger juízes para o Tribunal Constitucional e continua sem se ver uma luz ao fundo do túnel. O que é que este impasse, este arrastamento, nos diz sobre o estado da democracia portuguesa? Ora bem, por um lado, a democracia é o regime onde é natural a divergência e onde o compromisso nem sempre é fácil. Dito isto, o arrastar do processo não há dúvida que ponha em causa a qualidade da democracia. Ainda por cima não estamos a falar de um único órgão, estamos a falar de vários órgãos. Vários órgãos, certo. E uma vez que os partidos políticos resolveram discutir isto em pacote, o entendimento torna-se ainda mais difícil. Não nos podemos esquecer, comparando com outros tribunais, por exemplo, em França existe o Conselho Constitucional, que é um órgão onde ainda por cima os membros não têm que ser juristas, mas são o Presidente da Assembleia Nacional e o Presidente do Senado que indica cada um 3 membros. Portanto, é uma pessoa, não é um órgão plural. Nos Estados Unidos é o Presidente também que indica os membros do Supremo Tribunal. Isto é, o facto de ser um órgão colegial, por um lado o legislador procurou garantir a democraticidade do processo,
dar ao Tribunal Constitucional essa democraticidade, porque há quem defenda que a Constituição poderia ser, digamos assim, em termos de verificação, analisada por uma secção do Supremo Tribunal, como existe em alguns países. Não era preciso existir um Tribunal Constitucional, mas isso era a corporação dos juízes a decidir sobre a constitucionalidade ou não das leis. Neste caso, o legislador quis dar esse poder ao Parlamento. Isto implica, naturalmente, que haja um espírito de compromisso. O compromisso foi possível enquanto nós tivemos 2 partidos que tinham 2/3, que é a maioria necessária para aprovar os juízes. Neste momento não há uma maioria de 2/3 por parte de 2 partidos, o que torna naturalmente mais difícil chegar a esse entendimento. Por outro lado, quanto a mim, os partidos caíram no erro de discutir cotas. Isto é, em vez de discutir nomes, faria mais sentido uma discussão em torno de cotas, desde logo porque isso estigmatiza os candidatos a juízes, porque vão pela cota de um partido. É aquilo que o professor está a dizer, portanto é que isso compromete de alguma forma, portanto, a ideia de independência que é indispensável a um tribunal. Essa é uma ideia tão importante que, se me permite, já lá vamos. Mas deixe-me voltar um pouquinho atrás de uma coisa que o professor disse que me parece ser muito importante. O professor disse, portanto, que a democracia, portanto, é o regime, portanto, natural da divergência, onde há a possibilidade de diferentes sensibilidades se oporem umas às outras. Mas, por outro lado, também é natural que os cidadãos e que o próprio regime e que o próprio sistema se esforce para ser eficaz. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a presenciar, e é uma pergunta que eu coloco, professor, nós estamos aqui quase, portanto, perante o dilema entre a natural diversidade e a tensão da democracia, do pluralismo, da divergência de interesses, com a eficácia, porque passaram-se 9 meses e continuamos sem ver a nomeação dos órgãos externos que competem à Assembleia da República. Sim, nós temos uma grande dificuldade de adaptação à mudança. Quando surgiu a geringonça, também o que é que existia até aí? Existia um princípio que o Partido Socialista nunca se aliava, digamos assim, com o Partido Comunista nem com o Bloco de Esquerda. Mas a partir de 2015 isso caiu. E no início suscitou, digamos assim, alguma discussão, mas depois foi algo que se considerou natural. Hoje em dia temos que nos adaptar a um modelo tripartidário. E essa mudança torna-se mais difícil quando é preciso atribuir ao terceiro partido, que é aquele que chega, digamos assim, é o Chega que chega neste caso, também representatividade no plano institucional. Estamos numa fase de adaptação a uma realidade nova. Portanto, não receia que este imbróglio, chamemos assim, possa ter impactos negativos na saúde da democracia? Naturalmente. Como eu disse há pouco, a democracia tem essa característica, mas se gera impasses, isso beneficia os inimigos da democracia. Porquê? Porque põe em causa a qualidade da democracia. E consideram que isto é uma instabilidade negativa. Portanto, tudo tem um limite. Ora, neste caso, os partidos que são fundadores da democracia em Portugal, quanto a mim, têm uma responsabilidade acrescida de encontrar uma saída para esta situação. E, portanto, é essa a expectativa que existe. Porque, de facto, ainda por cima não é só o Tribunal Constitucional. Há outros órgãos, como o Provedor de Justiça, que estão pendurados de um acordo que não acontece. O professor disse há um pouco uma questão que me parece ser particularmente pertinente, que nos remete para o perigo, ou para o risco de se retirar, portanto, a indispensável noção de independência a um tribunal, ainda por cima um tribunal com a importância do Tribunal Constitucional. Por definição, professor, um juiz do Constitucional deve zelar pelo cumprimento da Constituição, e há estudos na história do Tribunal, relativamente àquilo que acontece em Portugal, estudos que nos dizem, portanto, que tem sido essa a regra e a preocupação dos juízes eleitos, independentemente dos partidos que os elegeram ou que os indicaram. O professor receia que esta partidarização inusitada desta escolha possa alterar a percepção de independência com que os cidadãos olham para o Tribunal? Perante a opinião pública, acho que sim, esse risco existe. Porque o Tribunal Constitucional é um órgão político, mas não é um órgão partidarizado. E, de facto, a história do Tribunal Constitucional demonstra isso, uma vez que no passado o processo de eleição era o mesmo. E, portanto, muitas vezes os juízes decidiam de forma completamente independente e o mesmo esperamos que continue a acontecer. Simplesmente, publicamente, esta discussão em torno de cotas pode dar a entender, desde logo às pessoas, que o Tribunal, de facto, é uma instituição partidarizada, mas também convenhamos que os próprios candidatos a juízes do Tribunal ficam numa situação bastante, digamos assim, estigmatizada. Ainda por cima, eles não têm a garantia, mesmo que haja um acordo partidário,
como a votação é secreta, que depois passam no crivo do Parlamento. Isto é uma dupla dificuldade que os candidatos a juízes ultrapassam, e como sabemos isso já aconteceu no passado, por exemplo com Vitalino Canas. Portanto, isto não há dúvida que desprestigia também o próprio Tribunal. E não há dúvida se houve aqui um objetivo de, ao atribuir ao Parlamento, democratizar o órgão. Não nos esquecemos que antes do Tribunal Constitucional o que é que existia em Portugal era o Conselho da Revolução, que tinha uma legitimidade revolucionária e que poderia apreciar a leis, por acaso nunca o fez, mas podia vetar leis se achasse que elas não cumpriam o espírito da Revolução. E isso foi substituído por um Parlamento, que é um órgão plural, mas partindo do princípio que o Parlamento encontraria solução e que seria capaz de eleger os seus, porque não são representantes do Parlamento. O Parlamento, pura e simplesmente, elege os membros de um órgão chamado Tribunal Constitucional, que é um órgão de soberania. O professor acha que neste confronto verbal que nós temos assistido entre, nomeadamente, o Partido Socialista, o Chega e a AD, os dois partidos que apoiam o governo, acha que há algum partido que seja especialmente responsável por esta situação, por este impasse, ou acha que todos são responsáveis, ou é compreensível de alguma forma, também há quem defenda esta tese, é compreensível que de alguma forma tem todos um pouco de razão? É assim, de per si, cada um dos argumentos apresentados por cada partido é atendível. Agora, se isto gera um bloqueio, tem que se encontrar saídas. E por outro lado, os partidos parecem muito prisioneiros do passado, isto é, não há uma importância ou não há um reconhecimento de que o conjuntural pode influenciar a vida política. Eu dou um exemplo, no Reino Unido não há Constituição escrita e um determinado governo autorizou que os escoceses referendassem a sua independência. Isto é, conjunturalmente foi permitido que fosse tomada uma decisão que impactava na vida do Reino Unido. O Reino Unido poderia estar hoje sem a Escócia. Isto é decidido conjunturalmente, por uma maioria conjuntural. E, portanto, eu diria que o aspecto conjuntural deve ser tido em conta, na medida em que, se isso não acontece, naturalmente que, se calhar, nunca mais podemos tomar decisões que garantam o regular funcionamento das instituições democráticas. É curioso que a nossa Constituição dá ao Presidente da República o poder de demitir o governo quando este põe em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Neste caso não é o governo que está em causa, é o Parlamento. É o Parlamento que é incapaz de garantir o regular funcionamento de instituições tão importantes como o Tribunal Constitucional, a Provedoria de Justiça. Por isso há quem defenda, portanto, que isto é uma razão suficiente para que o Presidente da República dissolva o Parlamento, porque de facto o regular funcionamento das instituições não está a ser garantido. Refiro-me em concreto ao professor Vital. Sim, mas também podemos cair numa dissolução de ano a ano, isto é, porque o Presidente não pode obrigar os partidos a entender-se. Agora, os partidos têm que ter consciência que isto afeta, de facto, a qualidade da democracia. E que isto favorece quem? Os inimigos da democracia, que vêm dizer que de facto eles garantiam estabilidade e apontam até se calhar exemplos onde essa estabilidade é garantida. É verdade, em último rácio, nos regimes autoritários e totalitários. O professor, mesmo que, vamos imaginar, portanto, que este diferendo se vai resolver a curto prazo, acha que pode deixar sequelas, nomeadamente esta questão que se tem discutido ultimamente, que expõe receios de que o PS se afaste da mesa das negociações com o governo em matérias sensíveis, como por exemplo o orçamento, ou acha que isto não passa de um bluff por parte, deixe-me usar esta expressão, por parte do Partido Socialista para pressionar, portanto, os outros dois contendores nesta negociação, no sentido de cederem à sua posição? Eu ia mais por essa última possibilidade, isto é, não me parece que o Partido Socialista, a pretexto da eleição de 3 membros para o Tribunal Constitucional, a partir daí, a partir de um falhanço do seu objetivo, decretasse que nunca mais apoiava nenhuma medida do governo, incluindo uma das mais relevantes para o governo, que é o Orçamento de Estado. Isso poderia penalizar bastante o Partido Socialista. Seria uma atitude um pouco infantil, até vista como infantil, não é? Uma birra. Exato. Portanto, acredito que isso seja utilizado em termos meramente negociais. Por outro lado, o Partido Socialista também diz uma coisa que é verdade, é que há a possibilidade de formar uma maioria que não inclua o Partido Socialista na eleição dos membros que estão em falta no Tribunal Constitucional. E, portanto, apesar de tudo, há alternativas. Podem não ser a alternativa que, por exemplo, o PSD pretende,
que seria para, até, digamos assim, para a sua estratégia de geometria variável que a governação está a seguir, seria melhor, se calhar, envolver também o Partido Socialista num entendimento acerca desta eleição. Muito bem. Professor José Palmeira, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua reflexão. Foi um prazer, uma vez mais, tê-lo aqui connosco. Muito obrigado e até breve. Obrigado, o gosto foi meu. Eu vim determinada para tentar bater o recorde nacional e ganhar a medalha de ouro. Eu já sabia que estava em boa forma. O que eu tentei fazer é entrar logo desde o início na competição e depois era só arriscar. No Campeonato Mundial de Atletismo, em Torun, na Polónia, a equipa de Portugal ganhou as 2 medalhas de ouro no salto em comprimento, com Ágata Souza, que ouvimos neste áudio, e depois Gerson Baldé, no final da prova masculina. Se juntarmos estes 2 nomes, os de Naide Gomes, Patrícia Mamona, Nelson Évora e Pedro Pichardo, percebemos o fundamento de uma notícia assinada pelo jornalista Marco Vaza no Público desta terça-feira. Portugal, escreve ele, é uma das potências dos saltos horizontais. Como é que chegámos até aqui? De Carlos Calado, vice-campeão europeu de pista coberta no comprimento em Valência, no ano de 1998, até um lendário treinador russo, Robert Zotko, que trabalhou cá entre 2000 e 2004, passando pelas condições de treino no Centro de Alto Rendimento do Jamor, há uma linha de tempo que ajuda a perceber o essencial. E o essencial é que o sucesso exige trabalho, mas também exige tempo. Parabéns aos saltadores portugueses. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.